Salve pessoal, tudo bem? Esse final de semana um colega psicólogo me pediu que eu trouxesse algumas observações sobre a atuação de profissionais de psicologia em situações de catástrofe e desastres, tá? Eu não sou especializada na área, mas eu já ministrei aulas na graduação sobre a temática, porque é um tema emergente em psicologia. Estudiosos da psicologia dizem que é uma nova área de atuação. Eu concordo. Eu não entendo que o profissional precise ser especificamente atuante nessa área, mas ele pode sim estar especializado para lidar com esse tipo de questão e quando elas surgem, fazer parte de equipes que saibam bem ali o que deve ser feito na nossa área de atuação. Veja, uma das coisas que acontece com as pessoas, né, e os psicólogos são pessoas e trabalham com pessoas, é essa consternação, né, da gente se afetar afetivamente por um evento traumático, uma catástrofe, com a dor do outro. Isso tem relação com essa empatia do ser humano, presente ou não, em maior ou menor, em maior intensidade ou menor. Mas o que acontece? Muitas vezes o psicólogo pensa em atuar numa situação de desastre e catástrofe nessa lógica do salvador, né, do super-herói, aquela pessoa que vai chegar lá, vai sentar no cordão da calçada e ouvir as pessoas e acabar com a dor dos indivíduos em função daquele acontecimento. Isso é romantizar, tá? Nós temos já determinações, orientações, bibliografia, que vai traçando nesse novo ramo aí, né? Novo não, porque já faz décadas que a gente se envolve nesse trabalho, mas está tomando um corpo mais potente nas últimas décadas. Então vai nos balizando aí. Primeira questão, a gente não trabalha só com as vítimas diretas de um desastre. A gente trabalha também com as equipes de suporte, os profissionais que atendem e, inclusive, outros psicólogos que possam ficar muito abalados. O sofrimento humano, o desastre, é óbvio que ele reverbera naquele que ampara. Então, a nossa atuação, ela é com as pessoas envolvidas no desastre diretamente, com seus familiares, com os profissionais que estão trabalhando nessa ação, porque isso impacta, e também com a sociedade daquele contexto. Geralmente, a médio prazo é que a gente vai olhar do ponto de vista social e seguir o amparo dessa comunidade local a partir daquele desastre que aconteceu. A tragédia da Boate Kiss, por exemplo. A cidade de Santa Maria, até hoje você vai a Santa Maria, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Você vai para Santa Maria, toca nesse assunto, as pessoas ainda se consternam, né? Essa sociedade daquele território ainda vive com muita intensidade aquela dor. Nós, gaúchos, de uma forma geral também, e obviamente os brasileiros de uma forma geral, porque afinal de contas todos somos brasileiros, né? Tudo é Brasil. Então, muitas vezes, desastres, catástrofes vão reverberar na memória de um povo, de um território, de uma dada sociedade, por muitos e muitos e muitos anos. Muitas vezes aquele fato, né, traumatizante vai ficar na história de um determinado país, cidade, bairro, enfim. Bom, existem os profissionais de primeira resposta, que são aqueles profissionais que são os primeiros a chegar. Geralmente socorristas, a defesa civil. Acho que uma coisa importante de a gente assinalar é que a nossa atuação enquanto PSIS, ela vai compor um plano de atuação, um planejamento de atuação em situações de desastre e catástrofes, que já vai ter sido estabelecido. Então a gente não vai chegar lá como um super-herói que vai acabar com a dor e sofrimento. Não é isso. Se a sua intenção de trabalhar é essa, reformule. Estudar sobre a área desconstrói essa lógica do herói. Tá? Vamos ficar só com a humanidade de ser humano amparando o ser humano. Então a gente vai chegar e há que se ter um plano de prevenção já. Quem costuma se envolver com isso diretamente são as defesas civis dos municípios. Já são organizados, eles já têm a lógica, o proceder, a metodologia de como a gente lida com cada tipo de atuação. E nós, PSIS, vamos compor esse planejamento, essa estrutura que já está posta. A gente tem sempre que estar preparado, enquanto PSI, para a possibilidade de acontecer um desastre.
Então a gente se qualifica antes, se capacita antes e fica pronto para alguma circunstância que venha acontecer. Aconteceu, você está lá cadastrado, referenciado como um profissional que trabalha nesse tipo de incidente. Então você vai ser acionado quando acontecer. Não é sair a louca, né? Tentando resolver tudo e acabar com as dores decorrentes do evento. Porque isso não se dá dessa maneira. Então, o que eu quero trazer com isso é o seguinte: a gente tem que ter uma preparação para trabalhar nesse contexto e a gente tem que estar vinculado a órgãos, entidades, políticas públicas, que quando ocorrem esses acontecimentos, essas equipes são acionadas e a gente faz parte delas. O Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul, CRP 07, tá? Ele tá lá, ele tá dizendo psicólogos, psicólogas, psicólogues, cadastrem-se, venham estudar, se qualifiquem e façam parte do nosso cadastro de profissionais que, quando acontecerem situações como essa, vão ser acionados e vão, com uma mão de obra especializada, poder participar dessas equipes e amparar não só as vítimas diretas, como seus familiares, mas e também a sociedade ali do entorno. Estudos nos falam que a cada pessoa afetada diretamente por um desastre, temos mais 4 que são afetadas indiretamente. Então, não é só o passar do acontecimento e o amparo imediato, mas é uma continuidade em cuidar dessas pessoas, cuidar dessas comunidades e, muito importante, lidar com desastre, catástrofe, implica em prevenção. Não adianta a gente querer correr para socorrer todo mundo se a gente não faz o reparo das barragens, por exemplo. Em alguns lugares do Rio Grande do Sul, as barragens romperam. Isso pode ser prevenido. Mariana, Brumadinho, foram desastres que, embora tenham elementos da natureza, poderiam ter sido evitados se fizesse a prevenção, né, a precaução de que esses eventos acontecessem. Parte do que a gente tem de terrível acontecendo no estado do Rio Grande do Sul tem a ver com a ação do ser humano no contexto da natureza. Porto Alegre, há muitos anos atrás, foi aterrada. Então a região que está debaixo d'água hoje, na região central de Porto Alegre, ela era rio. Aquilo foi aterrado, para a gente poder fortalecer e ter essa nova capital do estado. O que acontece? A água volta para o seu curso. Então, é importante a gente pensar também qual é o uso que a gente está fazendo da natureza, porque não se tem mais como escapar. Do jeito que a gente está lidando com a natureza, esse tipo de acontecimento, ele agora é algo que vai ser corriqueiro nas nossas cidades, nos nossos estados, nos nossos países. Então vamos prestar bastante atenção, pessoal, e vamos entender quem somos nós, PSIS, dentro dessas equipes que trabalham com desastres e catástrofes, a importância de a gente ter uma educação para o meio ambiente, para que possamos prevenir o agravamento. Se eu fico jogando lixo em qualquer lugar, você concorda comigo que esses lixos, eles vão entupir os bueiros, eles vão fazer com que o curso das águas, sejam águas naturais ou águas que a gente descarta, que tem um outro caminho, né? A gente desvia curso de rio. A tendência é que, havendo um excesso de água, que esse rio volte ao seu curso, assim como aconteceu em Porto Alegre, onde a gente viu o mercado público, a prefeitura, que são ali, que estão bem, o cais do porto, que estão ali na beira do Rio Guaíba, submersos. Aquilo ali tudo era rio, tá? Há muitas décadas atrás. Então a gente também precisa pensar. Possivelmente eu faço um outro vídeo um pouco mais técnico sobre o fazer dos profissionais de psicologia nesse contexto. Mas é um vídeo técnico mesmo, um vídeo que vai trazer conceitos para orientar os colegas. Mas a melhor maneira de a gente se instruir é fazer cursos, é estudar, é buscar as orientações do Conselho Federal e dos conselhos regionais e se cadastrar lá nas listas de profissionais que estão disponíveis para trabalhar nesse tipo de situação. Até mais.